Olá, caros amigos, bem-vindos ao nosso canal Benigno Friburgo Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Gente, nós já fizemos o Isaías 53, uma boa parte dele, foi quase 1 hora de vídeo, explicando verso por verso de 53, tá? O erro e a imaginação infértil dos messiânicos e dos cristãos atribuir Isaías 53 para o pseudo Salvador, Yeshua, Jesus. Você quer saber? Vamos continuar a segunda parte. Mas quer saber o que vai acontecer, que vamos falar? Roda a vinheta primeiro. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, gente! Como nós falamos, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benigno Brasil, na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro, e vamos fazer a segunda parte do Isaías 53, tá? Já fizemos ele todinho, né, do versículo a versículo, mas vamos falar aqui uma invenção. Os messiânicos gostam de falar, gente, eu posso falar isso claro, aberto, porque eu já fui messiânico, tá, gente? Fui messiânico, fui cristão durante 30 anos. Eu usei a Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu vou fazer um vídeo sobre os lapsos dessa Bíblia e de como foi um erro crasso, tá? O erro foi malicioso mesmo desse autor e também da Nova Versão Internacional, apesar de ser mais atual, os erros que tem. Tá bom, gente? Mas vamos focar aqui em Isaías 53, tá? Posso falar assim porque eu já fui messiânico, e não existe judaísmo messiânico, tá? E cristianismo também, balela. Então vamos lá, gente. Isaías 53 e o Zorra. Na hora em que falou para o Mashiach sobre a enfermidade de Israel e seu exílio, e eles, os devedores, entre eles que não focam no conhecimento do seu mestre, levanta a sua voz e chora por eles. Os devedores entre eles, como está escrito, e ele foi profanado pelos nossos crimes e ferido por nossas transgressões, suas almas voltam a permanecer atrás dele. Já falamos, gente, ferido não é morto, né, gente? Ferido não é morto. Por nossas transgressões, suas almas voltam a permanecer atrás dele no Jardim do Eg. É um palácio chamado Palácio dos Filhos dos Enfermos. Quando o Mashiach entra nesse palácio, clama para que todos os males, todas as dores e agonias de Israel sejam colocados sobre ele. E se não fosse ele levar as enfermidades de Israel sobre si, não haveria ser humano que pudesse suportar as agonias de Israel pelas punições da Torá. Como está escrito, certamente ele levou nossas doenças, etc. E assim fazia Rabi Elazar na terra. Vamos lá. Notas. Mashiach sofre junto com Israel devido ao seu exílio. Seu choro, o sofrimento, portanto, ocorre antes de sua manifestação e não durante ela. Tá, gente? Isaías 53:5 é aplicado nesse contexto do Zorra para exemplificar as dores de Mashiach, que ocorre devido à punição severa do exílio, Galut. Convém, porém, observar que, em momento algum, esse sofrimento do Mashiach é visto como vicário, substitutivo ou expiatório. Mashiach é apenas solidário às dores de seu povo. Os judeus não voltariam do seu exílio até que se arrependessem dos seus pecados. Isso não se daria naturalmente pela crença em Mashiach. O retorno deve ser aplicado, tem como foco a Torá e sua prática, e não a fé neste ou naquele. Deuteronômio 31:3. Nesta alegoria, o Mashiach chama sobre si todas as dores de Israel causadas pelo seu desterro. Sofre de forma solidária com seu povo. Rabi Elazar fazia da mesma forma, sofria pelo povo de forma solidária. Esta magnífica conclusão é uma nítida prova de que nem mesmo Zohar, sendo um grande midrash, alegoria, não vê o Mashiach como o único que sofre por Israel.
Vamos retornar aqui, retomamos aqui, gente. Aqui a ideia é sempre presente. Na tradição do servo sofredor coletivo. Todos os que saem de injustos de Israel, tá, gente? Vamos entender isso. A seu Zohar não diz que Mashiach está no exílio, mas sim que Israel está. E Mashiach sofre por causa da galuta, claro, de forma metafórica, pois o próprio texto fala de um palácio, que é Biná, onde Mashiach entra, e este palácio, Eihal, recebe o nome de Eihalá, de Vinei Marim, que é o local onde residem os feridos pela galuta. Exílio, e Mashiach entra ali e permanece até que seja revelado ao mundo e ponha fim ao exílio. Diz o Zohar, para Shaverá 150, venha e veja a congregação de Israel. Chama-se Rahel, como está escrito, e como ovelha, hebreu Rahel, muda diante de seus cosqueadores. Isaías 53:7, porque ela é muda, porque sua voz é interrompida. O grupo das nações governam, ela se torna muda. Vamos entrar, gente. Tem muita coisa para nós falarmos ainda. Assim, uma vez, o Zohar alude a Israel como o verso de Isaías 53, ao citar textualmente o povo, e associar uma ovelha, hebreu Rahel. Naturalmente, estamos falando aqui como Rash acerca dos justos entre o povo judeu, pois até mesmo a Guimarães afirma que Israel é só verdadeiramente chamado assim quando há justos entre eles, Sanhedrin 44a. Além disso, o Zohar ainda alude a Isaías 53, outras 7 passagens com referência aos justos de Israel. Isaías 52:3, no Zohar, volume 181a, Isaías 53:5, no Zohar, volume 3, 218a, 231a, 247b, Isaías 53:10, no Zohar, volume 1, 140a, volume 2, 244b, volume 3, 57b, fazendo eco a essa interpretação tradicional do servo de Isaías 53, como uma referência aos justos de Israel, diz o Talmud, na Talmud Sucoá. Todo aquele de que o santo, bendito seja, se agrada, ele o aflige com sofrimentos. Como diz, o Eterno se agradou dele, o afligiu com enfermidade, Isaías 53:10. Ora, pode-se pensar que isso seria assim mesmo, que ele não os recebesse com amor, mas o ensino diz, se colocar a sua alma como Hashem, Isaías 53:10, assim como oferta pela culpa deve ser trazida por consentimento, também os sofrimentos devem ser suportados por consentimento. E se ele aceitar, qual é a recompensa? Ele verá sua semente prolongar os seus dias. Isaías 53:10. Será que a semente de Yeshua, JC, prolongou seus dias? Na verdade, nem semente ele teve. Vamos lá. E mais do que isso, seu conhecimento na Torá perdurará com ele, como se diz, e o prazer do Eterno e seu amor prosperará. Isaías 53:10. Em suma, todo aquele que sofre sem culpa, no caso específico é o digno, em toda a tradição, devido ao exílio do povo judeu, é reconhecido como servo do Senhor, em conformidade, como o que diz o texto no livro do profeta Isaías. Uma palavra muito importante, cabe exatamente nesse ponto de nosso estudo derivado do grande Rabi Dom Isaac Abravanel. E uma palavra, a interpretação de Jonathan e daqueles que o seguem, no mesmo parecer, nunca pode ser considerada verdadeira no sentido literal, porque o personagem, a transposição da passagem, como um todo, não vão dar apoio a isso. Esses homens cultos estavam apenas aludindo a exposições alegóricas ocidentais e, portanto, limitados a aplicar as tradições que tinham recebido com respeito ao Messias, a Mashiach, na presente passagem, sem no mínimo pretender que esse fosse o seu real significado, porque embora os nossos rabinos apliquem o primeiro verso, eis o meu servo, agirá com prudência, etc., ao rei Mashiach, os versos restantes aplicam exclusivamente a Israel. E a mesma coisa é feita também por Jonathan, que interpreta os primeiros versos em relação ao Mashiach, ao resto, e o resto aos poucos escolhidos. Então, vamos lá, gente, continuando. Isaías 53. E o que Machã? Vamos lá, gente. O verso 10 de Isaías 53 diz, vamos lá. Incassim Hashem, Nafshô Yere Zerá, Ia Arir Yamin. Se ele colocar, imputar culpa à sua alma, verá uma semente alongar seus dias. Se ele imputar culpa à sua alma. Note que a tradução da frase deixa claro que o servo não tem culpa, mas se ele imputar culpa a si mesmo, verá sua descendência prolongar seus dias. Ao longo do texto bíblico,
Vemos os profetas, os justos entre os israelitas, assumindo, tomando sobre si a culpa que não tinham pelos pecados do seu povo. Daniel é um clássico exemplo. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel 9:5-6. Quando Yeshua, gente, Jesus assumiu culpa de alguém, dos erros de alguém, do pecado de alguém, mesmo em vida mesmo. Quando orou assumindo culpa sobre alguém, é uma profanação. Cada Torá é Yeshua, Jesus, como intercessor, mediador, é uma profanação. O que diz Daniel 9:5-6? Pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes e não demos ouvidos. Todas essas expressões usadas pelo sábio Daniel em sua grande oração, capítulo 9 do seu livro, evidencia a sua opção em solidarizar-se com os demais, com o restante do povo pecador, sem que, embora tivesse alguma culpa. O que ocorre aqui em especial em Isaías 53:10 é a confusão intencional que os missionários fazem entre dois sentidos do termo Hashem, tendo em vista que a mesma palavra hebraica significa culpa e oferta, o sacrifício pela culpa. Oferta pela culpa, Hashem, Levítico 5:14 até 6:7, era um tipo especial de oferta, sempre de caráter privado, ou seja, nunca a nível nacional, ainda acompanhada por uma multa para restituição a quem se tivesse prejudicado. Levíticos 5:16. Os tipos de pecado que existe uma oferta pela culpa, com reparação em valores. 1. Violação contra as coisas sagradas, cometida involuntariamente. 2. Qualquer coisa que privasse o sacerdote de sua função. 3. Ligar falsamente com o próximo, um depósito, penhor ou por retenção de propriedade alheia. 4. Jurar falsamente contra algo que foi perdido. 5. Sedução de uma moça escrava, comprometida. Levítico 19:20-22. Normalmente, a oferta não tinha valor expiatório por si só e era feita em conexão com hatat, uma oferta pelo pecado. E como sua oferta pela culpa, Hashem, ele trará ao Senhor pelo pecado que cometeu uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha, trará como oferta pelo pecado. Hatat, o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Levítico 5:6. Portanto, o termo Hashem, Isaías 53:10, não pode significar oferta sacrificial pela culpa, e menos ainda, como vimos, pelo pecado. Hashem é uma oferta de nível estritamente pessoal, não nacional. É uma oferta que buscava expiar apenas a culpa e ainda assim em relação ao próximo e não em relação a Deus. Além disso, havia uma compensação financeira que deveria ser paga pelo transgressor ofendido. Isaías 53:11 diz que o servo justifica muitos pelo conhecimento e não pelo sangue. A ideia é que Hashem, na passagem, diz respeito a justificar alguém por meio do sacrifício de sangue. Não condiz com a verdade, a não ser que possa provar ao contrário, tá, gente? Então, sacrifício de sangue, nós estamos falando aqui, justificar alguém. Então, vamos ver. Pelo seu conhecimento, justificará o justo, o meu servo a muitos. Pelo seu conhecimento, não pelo sangue. Vamos lá, gente. Hashem Vagai, Hashem Tagui. Hashem Vagai, culpa certa. A oferta sacrificial chamada Hashem Vagai, culpa certa. Dividia-se em 5 tipos. Hashem Gizlot, pelo roubo. Hashem Meilot, por profanar coisas sagradas. Hashem Shferá, Harufá, por abusar de uma serva comprometida. Hashem Nazir, pelo voto de Nazir. Hashem Mexorá, pela praga de Xirat, lepra. Hashem Talui, culpa suspensa, serve de forma genérica a qualquer tipo de transgressão, porém sua função é apenas evitar receber a penalidade dos céus contra algum erro que se ignora, uma oferta que aplaca o juízo, porém não expia se a transgressão for confirmada. É mais coerente dizer que Hashem Talui é apenas suspende a ira divina, hebreu, Talui suspensa. É a penalidade, mas não expia o pecado, pois este, se confirmado, só mesmo um corban hatat, oferta pelo pecado, poderia expiá-lo. Animal trazido para ser Hashem, deve ser avaliado pelos sacerdotes em termos de valores, quando a dimensão do erro e da culpa sempre e de qualquer forma implicação monetária envolvida, isso mesmo, no Hashem Talui, Levítico 5:18. Vamos lá, gente. Verevi, Air,
Min, Axon, Be, Keha, Leachan, Acorren, VRP, Alave, Acorren, Al, Chegegato, Ache, Shagag, Veru, Lo, Iadá, Venis, Lar, Lo. Nenhuma outra oferta era Bequerra, ou seja, conforme a avaliação do sacerdote, somente Achan Carui, Levítico 5,18. Logo, se isso era exceção, segue-se que havia uma multa aplicável aqui, o que não ocorria com as demais ofertas que não incluíam classificações em termos de valores. Portanto, há uma implicação financeira, uma vez que é mencionada a ideia de atribuição de valor ao sacrifício. E esse requisito, se não satisfeito, invalida a oferta, ficando ela sem efeito. O Sefer HaHibur diz para um Achan, o valor do animal deveria ser do mínimo 2 selaim. Isso de avaliar o animal só ocorria só com Achan. E essa oferta do carneiro que precisa ser igual a dos 2 selaim, Sefer HaHibur, aquele outro 22b. Pelo fato de ser o único de oferta pelo qual se deveria fazer restituição financeira, qualquer chance estaria incompleta, sem a mesma. Uma oferta incompleta é uma oferta inválida. Ashmot, ofertas pela culpa, segundo o Sefer Mitzvot. Achan Carui e o Achan Vagai correspondem respectivamente às Mitzvot de número 70 e 71 do Sefer Mitzvot, Luramba. Achan Carui refere-se à oferta pela culpa, reduzida quando havia dúvida da parte da pessoa quanto ao fato de ter transgredido. Após a confirmação de que ocorreu o mesmo, uma transgressão involuntária, e depois de ter trazido Achan Carui, a pessoa deveria apresentar uma oferta pelo pecado Hatat, ou Korban Hatat. Isso por si só já demonstra a ineficácia do Achan, quando se descobria que realmente houve uma transgressão. Não fosse assim, uma outra oferta não seria requisitada em momento algum. Achan Vagai refere-se a Meilá, que é pecado em relação às coisas sagradas que exigem restituição monetária da quinta parte, Levítico 5, 15 a 16, sobre pecados contra o próximo em termos de perjúrio, sobre algo que lhe foi confirmado, sobre o qual deveria ser também acrescentar aqui a parte de restituição financeira, Levítico 5, 24, e também em relação a uma transgressão ocorrida quando um homem deita-se com uma escrava desposada por outro homem, estando ela ainda cativa, não liberta. Só nesse último caso não havia restituição financeira, porque não era considerado dano ao patrimônio coletivo pessoal. Resumo, gente, aqui. Achan, oferta pela culpa, não pelo pecado. Não espiava o pecado, era uma oferta individual e não nacional ou coletiva. Exigia, em muitos casos, compensação financeira. Era uma oferta que estava restrita aos copos de prejuízo ao cliente. A referência a Chães, as 53 não tem a ver com oferta pela culpa, mas simplesmente com a culpa. O texto que diz que serve por caso culpa a si, mesmo iriam uma semente prolongar os seus dias. No caso, a semente dos justos, isto é, os justos em Israel sempre imputaram culpa a si mesmo, ainda que não tivesse culpa alguma, como nas referências que seguem sobre Daniel 9,5 e Jeremias, Lamentações 3,42. Para concluirmos, gente, este assunto sobre Isaías 53, há ainda a falácia dos missionários que dizem que a interpretação do servo como Israel, os justos entre o povo, seria algo que remonta a Rashi, tendo sido ele, segundo afirma praticamente o inventor dessa exegese. Nada poderia ser mais falso do que esse argumento cristão. Vamos lá, gente, continuando. Da antiguidade de exegese, ainda aqui representa em detalhes que trataremos antes do que escreve o Rav Shalom Itzhak em seu Perush sobre Isaías 53. Desprezado e rejeitado nos homens, ele era assim. É o costume deste profeta Isaías mencionar todo Israel como se fosse um só homem. 44, 2. Não temas, meu servo Jacó, Isaías 53, 52:13. Eis que o meu servo será próspero. Não mencione sobre a casa de Jacó, Israel, pois Yashkir é uma expressão de prosperidade. Livro de 1 Samuel 18:14. Eis que Davi em todos os seus caminhos prosperou, hebreu, Masquil. Temos aqui
Então, afinal, o testemunho do maior exagero judeu de todos os tempos acerca dessa magnífica passagem que estamos estudando. A interpretação do Rashi é que o texto é uma referência a Israel, para o sentido do termo, vide Sanhedrin 44b, por ter sido mesmo Rashi, o autor da exegese, tendo ele vivido no século XI, ou ele apenas faz eco à interpretação judaica normativa muito mais antiga do que ele mesmo. Vamos lá, gente. Agora, eu me lembro em uma ocasião, tá, gente? Aqui, tá? Vamos lá. Em uma disputa realizada com alguns judeus que eram vistos como homens sábios, essas profecias, Isaías 53, as quais o adversário respondeu que essas previsões faziam referência a todo o povo, considerando como único indivíduo, como estando os cargos de dispersão do sofrimento, a fim de muitos prosélitos pudessem unir-se a eles. Então, gente, aqui, nós temos aqui, gente, é unânime a operação, é unânime, tá, gente? O judaísmo ortodoxo é unânime. Não tem nada a ver com o JC, com Yeshua. É unânime, não tem. Então, vamos lá, gente. Origem de Alexandria, um dos mais afamados pais da igreja, escreveu a obra acima, uma obra citada, tá, gente? E totalmente expor, a farsa de Isaías 53 pelos cristãos é muito grande. Não tem nem como falar. Então, gente, é muito grande. Mas deu para perceber. Esse daqui é o desfecho do 53, a segunda parte. Vemos que em nenhuma parte, em nenhum lugar, Jesus, Yeshua, assumiu as dores do povo. Pediu, orou pelo povo. E se confessou que era culpado da culpa do povo também, nenhuma parte. E podemos ver aqui também em muitos assuntos acerca do que é o termo Hashem, tá bom, gente? O pecado, como era, o resgate. Então vemos aqui tudo bem claro e bem esclarecido. Plataforma no Brasil, se inscreva lá e procure em qualquer lugar um grupo Benenoa, tá, gente? E vamos servir a Hashem e fazer que transformar esse mundo melhor, tá bom? Esteja conosco, tá bom? E temos uma bem física aqui em Friburgo, né, como regional, e todo o país tem. Onde você acionar a plataforma, vai ter, tá bom, gente? Tudo de bom, que a Hashem vos abençoe. Até a próxima!